Bom, a nossa aula de hoje é mais ou menos uma revisão geral do que nós vimos nessas semanas no capítulo 7. Essa aula ela vai servir tanto para o quarto como para o quinto ano. Por quê? Porque nós estamos falando basicamente do mesmo tema. Fração, tá bom? Então nós vamos começar falando que a fração ela pode ser representada por dois números, um em cima, um embaixo, que a gente chama de numerador e denominador. Essa numeração nada mais é do que partes de um inteiro, tá bom? E nós vamos relembrar os pontos mais importantes do estudo de fração. Não vou passar nada de quadro para vocês, porque eu vou relembrar a teoria. A prática de fração, a gente vai relembrar na aula de hoje online. Então, eu vou querer que vocês assistam esta parte teórica, para que quando chegar lá na nossa aula online, eu perguntar a vocês, vocês vão saber o que eu falei na manhã, tá bom? Então, vamos começar? Uma sede danada. Fração. Partes de um inteiro. Elementos de uma fração. Numerador e denominador. Dizemos que o numerador é a parte de cima da fração e dizemos que o denominador é a parte de baixo da fração. Como a gente lê essa fração? A gente lê o número de cima do modo que ele se encontra, tá? O numeral ordinal, cardinal, a ordem o modo como ele se encontra. E a parte de baixo, a gente usa a numeração ordinal, até chegar no décimo. Quando está sobre 1, é sobre 1. Quando está sobre 2, meios, 3, terços, 4, quartos, 5, quintos, 6, sextos, 7, sétimos, 8, oitavos, 9, nonos e 10, décimos. Depois que eu parto do décimo, eu vou ler avos, 11 avos, 12 avos, 13 avos, até que eu chego no meu 100, que é o meu centésimos, até que eu chego no meu 1000, que é o milésimo, e por aí vai, tá bom? Então, essa é a revisão de lembrança de leitura de frações. Então, a gente falou de fração, falamos da leitura de fração e agora nós vamos falar dos tipos das frações. Então, vamos lá. Tipos de frações. Eu tenho 3 tipos de frações diferentes, conhecidas como fração própria, fração imprópria e fração aparente. Na fração própria, eu posso chamar de fração própria quando o meu numerador é menor que o meu denominador. Então, fração própria é a fração em que o meu numerador é menor que o meu denominador. Fração imprópria. Eu digo que a fração é imprópria quando o meu numerador é maior que o meu denominador, tá? Eu vou até pegar aqui na pasta, porque eu acho que eu tenho para vocês. Eu acho que eu tenho as imagens que eu tinha passado para vocês. Quando a gente estudou fração, eu cheguei a passar fazer alguns desenhos para vocês. Tanto papel que a gente carrega, que só Jesus na causa.
Tem algum resumo aqui para vocês, sim. Começo falando deste. Eu peguei este círculo, dividi em duas partes e eu obtive 1/2. Na leitura desta fração, eu tenho isso, ó. 1/2. Ok. Peguei um outro círculo, dividi em 4 partes e eu obtive 1/4. Na leitura dessa fração, eu tenho 1/4. Também tenho aqui a seguinte imagem. Termos da fração. A parte de cima é sempre o numerador. A parte de baixo é sempre o denominador. Tenho também aqui um outro exemplo de frações. 2/3 e 3/5. Na primeira imagem eu tenho um retângulo dividido em 3 partes e 2 partes dessas 3 estão pintadas. Então eu tenho 2/3. Na parte de baixo eu tenho um retângulo dividido em 5 partes e 3 partes dessas 5 estão pintadas. Então eu tenho 3/5. Lendo essa fração, eu tenho 2/3 e 3/5. Só para vocês relembrarem que a fração é a parte do inteiro e a leitura da fração. Eu tenho também novamente aqui um retângulo dividido em 6 partes, onde 3 dessas 6 partes estão pintadas, e aqui eu tenho então 3/6. Ainda dando exemplo, eu tenho um grande retângulo dividido em 10 partes. Nessas 10 partes, 4 partes estão pintadas. Eu tenho 4/10. E aqui a gente chega na leitura também das frações. Deixa eu ver se tem... Aqui. 100 centésimos, 1000 milésimos. Chegou em 10 décimos. Partiu de 10 para 11, 11avos. 7 11avos. Outro exemplo, 2 12avos. Só para vocês verem a leitura da fração. Essas questões, né, de leitura de fração, elas vão cair na prova, tá? Eu já até fiz algumas questões da prova, não. Perdão, do teste. E agora a gente vai falar das operações que nós podemos fazer com as frações, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente falar de simplificação, que é um conteúdo pertinente só ao 5º ano, nós vamos falar de operação com frações. Então nós temos esses 2 exemplos aqui. Aqui nós temos 2 operações diferentes. Nessas 2 operações diferentes, nós temos 2 coisas em comum, que são os denominadores. Nós temos a primeira operação, a adição, com denominadores iguais, e temos a segunda operação, a subtração, com denominadores também iguais. Então, subentende-se pelo exemplo que nós devemos sempre repetir os denominadores quando eles forem iguais e utilizar os numeradores para fazer a conta.
Então, eu tenho 2/5 mais 4/5. Então, eu repito 5 e somo 2 mais 4. Fiquei com 6/5. 9 décimos menos 5 décimos. Então, eu repito 10 e diminuo 9 de 5. E aí, eu vou ter 4 décimos. Relembrando a vocês, pelo resultado de cada operação, aí na primeira nós temos um numerador maior que o denominador. Quando a gente tem um numerador maior que o denominador, esse numerador e esse denominador menor representam uma fração imprópria. Na fração de baixo, a gente tem o numerador menor que o denominador. Então, quando essa fração representa um denominador maior, a gente chama de fração imprópria, tá bom? Eu só vou pegar nessa parte de simplificação de frações no finalzinho, porque esse conteúdo é um conteúdo que é pertinente ao 5º ano. Vou colocar para vocês exemplos de outras operações que nós vimos também, que são as operações conhecidas como multiplicação e adição de frações, tá bom? Vou utilizar até mesmo aqueles dois exemplos ali. 2/5 vezes 4/5. 2/5 vezes 4/5. Pela regra, na multiplicação de frações, a gente vai fazer ela direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui eu vou obter 2 vezes 4, 8, 5 vezes 5, 25. 25 avos. Vamos escrever como é que esta fração é na leitura. 8. Mas eu nunca vi uma gata tão chata. Ela tá pedindo comida, Renan. 25 avos. 8, 25 avos. Sabendo que essa fração, ela possui o numerador menor que o denominador, a gente pode dizer que essa fração é uma fração própria, tá? Deixa eu só resumir para vocês o seguinte: numerador maior que o denominador. Fração imprópria. Fração imprópria. Se eu colocar um numerador menor que o denominador, eu vou obter uma fração própria. Fração própria. Ah, eu falei dos dois tipos de frações, mas eu não falei da aparente, né? Então, vamos lá, vamos falar da aparente também. Na fração aparente, o meu numerador, ele, quando for múltiplo do meu denominador, quando ele for múltiplo do meu denominador, eu vou chamar esta fração de fração aparente. Por exemplo, deixa eu pegar uma outra folha aqui. Ainda bem que eu trouxe bastante folha para fazer isso. Vamos lá. Então, digamos que a minha fração seja 8
quartos. 8 quartos. É múltiplo? Sim, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Então, este tipo de fração a gente chama de fração aparente. Fração aparente. Então, são 3 os tipos de frações: frações impróprias, frações próprias e frações aparentes. Continuando as operações, vamos falar de divisão de frações. Na divisão de frações, eu disse para vocês que a divisão, por ser a operação inversa da multiplicação, quando a gente vai fazer uma operação de fração com divisão, nós temos que fazer o seguinte: manter a primeira fração, inverter o sinal, que é de dividido vai para vezes, e inverter a segunda fração. Então, 2 quartos vezes 3 quintos, tá? Eu inverti a minha segunda fração. E aí, eu faço a minha conta normalmente. Nesse caso, eu vou obter 6 vinte-avos. Olha, eu repeti a primeira, a segunda eu inverti. Quando eu inverto a segunda fração, eu também tenho que automaticamente inverter o sinal. E aí eu faço a minha operação normalmente. Resultado 6 vinte-avos. Para relembrar, numerador menor, denominador maior, fração própria. Outra coisa que a gente viu também no estudo de fração foi o número misto, tá? O número misto é um número que pode se transformar numa fração imprópria, e uma fração imprópria pode automaticamente se transformar num número misto. Nós aprendemos a calcular o número misto da seguinte maneira: temos aqui 2 inteiros e 3 sobre 1, ok? Então, como é que a gente calcula? A gente multiplica o inteiro pelo numerador e depois a gente soma. Perdão, deixa eu voltar. A gente multiplica o inteiro pelo denominador e soma ao numerador. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar 2 por 1, que vai dar 2, mais 3, 5. Repetindo sempre o numerador. Então, do número misto, eu transformei em fração imprópria, que é uma fração em que o numerador é maior que o denominador, tá bom? Outra coisa que a gente também viu na fração foi a simplificação de frações. Essa já tá feita aqui, que eu vou querer que o quarto ano aprenda logo também. E simplificar uma fração significa reduzir esta fração, tá? Como é que eu vou fazer a simplificação de frações? Na minha simplificação de frações, eu vou fazer divisões sucessivas do numerador e do denominador. A única coisa que eu não posso esquecer é que quando eu fizer estas divisões, o mesmo número que eu utilizar para dividir o meu numerador vai ser o mesmo número que eu tenho que utilizar para dividir o meu denominador. Então, eu dei como exemplo aqui 9 dozeavos. Eu consigo dividir 12 por 2, mas eu não consigo dividir 9 por 2. Então, eu vou para um número que eu consiga utilizar como divisor em cima e embaixo. E aí, eu passo para o 3, né? Então, eu consigo dividir 9 por 3 e consigo dividir 12 por 3.
9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. 3 quartos. Aqui eu paro. Por que que eu paro? Porque eu não vou conseguir fazer mais divisão sucessiva, porque eu não vou conseguir encontrar o mesmo divisor para 4 e para 3. Vamos para um outro exemplo. 12 décimos. Eu consigo dividir 12 por 2 e consigo dividir 10 por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 10 dividido por 2, 5. 6 quintos. Eu paro aqui? Sim. Por quê? Eu consigo dividir 6 por 2. Eu não consigo dividir 5 por 2. Eu consigo dividir 6 por 3, mas eu não consigo dividir 5 por 3. Então, quando eu não acho o divisor igual, eu paro na fração que eu consegui reduzir. Vou dar um exemplo maior. 24 dozeavos. 24 eu consegui dividir por 2 e 12 também. Então, fiz a minha divisão. 24 por 2, 12. 12 por 2, 6. Agora dá para eu continuar, por quê? Porque eu tenho 12 sextos. Eu consigo dividir 12 por 2 e 6 por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, eu tive 6 terços. Por que que eu coloquei o igual a 2 aqui? Porque o meu 6 terços é uma fração aparente. Numa fração aparente, eu posso fazer a minha divisão direta. Porque, afinal de contas, na fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador. Então, isso significa que eu posso dividir o meu numerador pelo meu denominador. Então, se eu divido 6 por 3, eu vou obter 2. E o último exemplo, para simplificação de frações, é o seguinte: 80 quarentaavos. Consegui o mesmo divisor, 2. Fui fazendo as minhas divisões sucessivas até eu chegar no 10 quintos. Quando eu cheguei no 10 quintos, eu não encontro mais divisor para 10. Quer dizer, na verdade, eu encontro divisor para 10 e para 5. Porém, o meu 10 quintos é uma fração aparente. Uma fração aparente me indica que o meu numerador é múltiplo do denominador. Então, nesse caso, eu posso fazer uma divisão direta. 10 dividido por 5 igual a 2. Então, galera, para finalizar, quarto ano, se quiser, pode ir encerrando. Mas para finalizar, eu vou colocar aqui um exemplo de uma adição com denominadores diferentes. Quando eu tenho uma adição com denominadores diferentes, eu preciso fazer o MMC entre esses denominadores para que eu consiga igualar os meus denominadores, tá? Então, eu tenho 4 e 3. O que é o MMC? O MMC é eu descobrir qual é o meu mínimo múltiplo comum entre os números. Então, eu vou fazer divisões sucessivas. Começo pelo 2. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2 não dá, então eu vou repetir o 3. Repetir o 3. Continuo com o 2, porque afinal de contas eu tenho ali ainda um número par. 2 dividido por 2, 1. Repito o 3. Agora eu vou para o número 3, porque eu preciso dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3, 1. Repito o número 1. Quando eu chego neste resultado,
eu encerro o meu MMC. O que eu vou fazer com os divisores que estão lá do lado de fora? Eu vou multiplicar para descobrir o meu mínimo múltiplo comum. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, o resultado do meu MMC entre 4 e 3 é 12. Tá bom? Então, qual é a minha fração anterior? É essa aqui. Quando eu descobrir o meu numerador, o meu resultado de MMC 12, eu posso dizer que eu igualei os denominadores. Igualei os denominadores. Para eu descobrir agora o meu numerador, eu tenho que fazer a divisão do meu denominador atual pelo meu denominador antigo. E o resultado dessa divisão vai ser multiplicado pelo numerador. Como assim? 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Esse vai ser o meu primeiro numerador. Depois eu vou para o outro. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu descobri o meu outro numerador. E agora é só eu fazer a conta normal de repetir o meu denominador, já que é igual, e somar lá a parte de cima. 6 mais 12, 18. Então, eu obtive 18 dozeavos. Essa parte aqui é basicamente para o 5º ano. Essa parte não vai cair no 4º ano. Porém, o 4º ano também já vai aprendendo essa parte, tá bom? No 5º ano, a gente conseguiu fazer várias vezes essas frações com denominadores diferentes. Neste caso, de denominadores diferentes, a gente só vai conseguir fazer o MMC quando essa operação matemática envolver adição e subtração. Como nós vimos, na multiplicação e na divisão, os denominadores podem estar diferentes e a gente tem outras regras para cumprir. Somente quando houver adição e subtração de denominadores diferentes é que nós vamos fazer o processo de MMC, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, como é que a gente vai descobrir algumas partes do inteiro pela fração. Por exemplo, digamos que numa sala tenha 30 alunos. Destes 30 alunos, 1/5 são de meninas. Como é que eu vou descobrir 1/5 de 30? Eu vou dividir o meu total pelo meu denominador e multiplicar pelo meu numerador. Então, se eu fizer a divisão, eu vou obter 30 dividido por 5 igual a 6. 6 vezes 1, 6. Então, quando eu digo que 1/5 são meninas, eu estou dizendo que 6 desses 30 alunos são meninas. Tá? Vou para um outro exemplo. Digamos que num time eu tenha 12 jogadores. Desses 12 jogadores, 1/6 tem cabelo preto, por exemplo. 1/6. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 12 e vou dividir por 6 e vou multiplicar por 1. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Então, 2
destes jogadores tem cabelo preto. E vou pelo meu último exemplo agora. Digamos que eu vá comprar um aparelho de TV que esteja no valor de R$500 e que eu vou pagar à vista 1/2 desse valor. 1/2 desse valor. Então, quando eu pago 1/2 representa a metade. Então, a metade de 500, ela vai ser dividida por 2. E aí, depois que eu faço a divisão, eu consigo chegar ao valor da metade, que é 250. Toda vez que eu falar de 1/2, eu vou estar falando de metade, tá bom? Então, galera, nossa, acabei riscando minha parede agora de piloto. Eita caramba. Nossa aula de revisão de frações foi essa. À tarde, na nossa aula online, nós vamos revisar também o que eu falei aqui para saber se todo mundo assistiu a aula, tá bom? E na próxima quinta-feira que nós temos aula online, nós vamos fazer a correção daquelas atividades de revisão que eu dei na semana passada. Então, hoje não pode perder aula de revisão online, porque na outra semana, vocês receberam informativos ontem, que na outra semana já são os testes. Os testes, só para relembrar aqui para vocês, que os testes de português, matemática, ciências, história e geografia são testes escritos, mas que vocês vão fazer pela plataforma. E os testes de redação e artes são os vídeos, né, que vocês vão gravar declamando o poema. E temos também um vídeo de inglês que ontem vocês também receberam, o vídeo da tia Sandra, pedindo para vocês fazerem a representação de um trecho da música que, se eu não me engano, o 5º ano ficou com Shawn Mendes e o 4º ano ficou com Charlie Puth, um negócio assim, acho que foi isso, tá bom? E o nosso teste de educação física vai ser aquela live maravilhosa que eu quero que todo mundo presente, não só os alunos, já fala para o pai, já fala para a mãe, a data você já tem, nós vamos disponibilizar o link no portal com o horário para todo mundo ficar, firme lá pra gente fazer o teste de educação física juntos, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar às tias, que todas elas estão sabendo dos testes, perguntar à tia Sandra, enfim, não pode ficar com a dúvida, tá bom? Outra observação é que junto desse vídeo vai o gabarito comentado das atividades da semana passada que eu vou montar agorinha para vocês no Word, tá bom, galera? Beijo, espero que vocês aproveitem bastante essa revisão, porque a prova não vai ser nada de mistério, não. Vai ser em cima daquilo que vocês já aprenderam, tá bom? Tchau, tchau.